Olá, mais um programa entrando no ar. E nesta onda da Covid, para todo mundo se cuidar, está sendo o nosso primeiro programa virtual, na qual o meu entrevistado vai ser online. Então, hoje eu vou estar recebendo o grande ufólogo, professor, filósofo, advogado, Flori Tafka. Isso logo após a nossa vinheta. Olá, bem-vindos de volta ao nosso programa. Flori, seja muito bem-vindo. Olá, Wendel. Agradeço muito essa oportunidade de participar do seu programa e de proporcionar aos nossos espectadores uma oportunidade de reflexão acerca de assuntos tão importantes para a humanidade. Flori, em que momento a sua carreira como filósofo, advogado, se encontrou com a ufologia para poder gerar a exopolítica? Então, desde pequeno, eu sou fascinado pelo assunto do espaço sideral. Em 1975, eu estava no primeiro ano do primário, à época assim chamado, e eu lembro que me entusiasmei demais com Jornada nas Estrelas, com as aventuras do Capitão Kirk, do Sr. Spock, e a partir de então minha imaginação sempre estava voltada para temas dessa natureza. O tempo foi passando, eu vivi as experiências que normalmente os jovens vivem, fui para a universidade estudar Direito, posteriormente também estudei filosofia, mas foi ali no início dos anos 2000, quando, já tendo conhecimento da obra de Erich von Däniken, tive a oportunidade de assisti-lo pessoalmente em eventos e fiquei, então, muito motivado a aprofundar o conhecimento a respeito desses fascinantes temas. Não apenas a teoria dos astronautas antigos, mas também a ufologia, da qual já tinha alguma noção por leituras de revistas, de livros à época. Então, a partir desse incentivo, passei a frequentar eventos de natureza ufológica, passei a intensificar as leituras e também iniciei a escrita do meu primeiro artigo, que foi justamente da exopolítica ao exodireito, publicado na revista Exociência, editada pela professora Mônica Borini, que também está conosco nesse belíssimo projeto. E daí não parou, as oportunidades surgiram, eu iniciei a proferir conferências em eventos ufológicos, iniciei a produção intensa de artigos no campo, não só da ufologia, mas também da ficção científica, e chegamos até aqui, Wendel, congregando forças, participando desse grupo que está comprometido com a aclimatação da humanidade para esse momento de ruptura paradigmática, esse momento no qual a humanidade está prestes a sofrer uma transformação total de sua cultura, que é o momento do primeiro contato público, ostensivo e formal que está para acontecer, é iminente. Então, em síntese, podemos dizer que foi assim. Bem, então explica para quem não tem conhecimento sobre o que é exopolítica, né? O que é a exociência, o que é o exodireito? Explica para a gente. Muito bem. Todos esses termos que têm o prefixo exo, que vem de fora, aludem à possibilidade concreta, real, matematicamente plausível, da existência de múltiplas civilizações no cosmos. Porque o ser humano vive ainda hoje
o paradigma antropocêntrico, ou seja, os humanos se acham o suprassumo da criação, nós nos achamos, né? Basta dizer que foi há 400 anos, pouco mais de 400 anos, que Galileu Galilei provou a teoria de Copérnico, segundo a qual a Terra não era o centro do universo. Então, a partir dessas ideias que estão arraigadas no âmago da humanidade, filósofos antigos, historiadores, pensadores em todos os lugares do mundo especularam a respeito da existência de múltiplas civilizações, de outras humanidades. Então, se nós aceitarmos esse postulado, nós poderemos questionar sobre a biologia desses seres. Então, em relação ao nosso conhecimento da biologia, chama-se exobiologia, porque nós estamos investigando como os organismos alienígenas funcionam. Se nós imaginarmos as relações políticas entre a Terra, a humanidade e outras civilizações, estaremos diante da exopolítica, estaremos diante, então, de todas as ciências que nós temos construção aqui no planeta Terra em relação com outras civilizações. A exopolítica surgiu como um movimento cultural na década de 1970. Foi com Alfred Webre que iniciou a publicação de uma série de artigos fazendo justamente essas especulações, com base nas experiências ufológicas da humanidade, desde 1947, quando foi inaugurada a chamada Era Moderna dos Discos Voadores, até os presentes dias, a presença de OVNIs como uma anomalia dentro do nosso conhecimento científico. Essas especulações passaram, então, a ser consideradas. E, afinal, de um jeito bastante simples, o que seria a exopolítica, então? O Webre conceitua a nova ciência política do espaço exterior, ou seja, postula, investiga, questiona como seriam as relações políticas da humanidade com civilizações alienígenas, em especial quando houver o contato público ostensivo, formal, inquestionável, quando os alienígenas, alguma ou mais de uma dessas muitas civilizações, estabelecerem uma relação com a humanidade. Esperamos relação pacífica. Então, a exopolítica nada mais é do que a investigação sobre os limites e as possibilidades das relações políticas entre humanos e alienígenas. Bem, Tasca, eu acho que 90% dessa nova geração, da geração passada, se adentrou a esse mundo da ufologia graças a esse cara aqui, ó, tá vendo? O Eric von Däniken. Deixa eu virar aqui do lado certo o livro. É o cara. Inclusive, é uma das primeiras edições desse livro aqui, publicado no Brasil pela Melhoramentos. Depois houveram outras editoras, mas eu acho que até hoje é muito atual a obra do Däniken para reflexão, né? E eu queria saber se ele marcou você também. Foi até por conta de eu ter participado de alguns eventos nos quais ele falava pessoalmente que o meu interesse se intensificou. Com 13 para 14 anos, eu já havia adquirido esse livro, já havia estudado várias vezes, Éramos Deuses Astronautas, e é um livro de interrogações. É um livro que tem um cunho notadamente especulativo, filosófico, e sim, Wendel, me marcou profundamente, como acredito que ainda marca, né, gerações de humanos que se interessam por essa temática tão fascinante, tão maravilhosa, que é justamente a que envolve a possibilidade
de outras humanidades, de outras inteligências cósmicas, como desde a antiguidade já postulavam os filósofos. Erich von Däniken, tudo de bom. Outra coisa que marcou muito a gente é o Star Trek. Eu tenho tatuado no meu tornozelo o logo da Frota Estelar, participei da Frota Estelar Brasileira, sou um dos membros fundadores da Base Estelar aqui de Campinas, sempre fizemos eventos de ficção científica, porque eu sempre achei a ficção científica a melhor maneira de ensinar ou motivar a criança a aprender ciência. E muitas das invenções de hoje foi graças à ficção científica e, sobretudo, à Star Trek. Como que foi essa relação com você? Eu sou muito suspeito para falar sobre isso, porque, de fato, me declaro um apaixonado pelo universo Star Trek. Desde pequeno, assisto, já consumi praticamente todo o material, já vi várias vezes todas as franquias, de maneira que é um acervo muito rico de conhecimento que nos leva a refletir e a projetar como poderiam ser essas relações entre humanos e vulcanos, humanos e klingons, humanos e tantas outras raças aliens que são ambientadas no contexto ficcional de Star Trek. Inclusive, eu já há algum tempo sou colaborador de uma revista especializada em Star Trek, aí de São Paulo, a Tribuna Quark, para a qual já produzi vários artigos, alguns voltados à filosofia, outros voltados à política e ao direito. Por exemplo, um deles trata do ordenamento jurídico em Star Trek, como se fundamentam todas as normas, não só as diretrizes da Frota Estelar, mas também as próprias bases constitucionais da Federação Unida de Planetas. Então, para mim, é muito importante, Wendel. Inclusive, está entre os projetos de livros que eu estou desenvolvendo, um específico sobre Jornada nas Estrelas. Eu até provisoriamente estou chamando de cenários de um futuro possível, no qual irei fazer reflexões, apresentar interrogantes, elementos de pensamento sobre como Star Trek influencia a nossa maneira de enxergar as possíveis relações da humanidade com civilizações alienígenas. Para mim, muito fundamental, tanto que meu gesto predileto, que costumo apresentar, inclusive em julgamentos perante os tribunais de justiça, é o clássico: vida longa e próspera. Vida longa e próspera. E, Tasca, quando eu comecei na ufologia, eu acompanhei alguns grupos, como o do Claudio Corvo, os Mondines, do CPEX, o próprio Zevaer, Marco Silva, Wallace Albino, entre outros, né? E a gente aprendeu a fazer a pesquisa de campo. Muito tempo se passou, houve uma época de grande avistamento, houve a época do caso Varginha, houve uma época de grande volume de abduções, aí houve os círculos, e aí deu uma total esfriada no fenômeno ufológico, não só no Brasil, mas ao redor do mundo. O que você acha que se deu isso? Olha, eu não teria, assim, elementos para responder essa questão, mas fato é que o fenômeno ufológico esteve muito mais em voga em relação à atualidade. Até porque hoje o desenvolvimento tecnológico também leva, por um lado, né, ao maior acesso das pessoas ao conhecimento, por outro lado também há muitos equívocos. Por exemplo, há alguns meses, os satélites da Starlink foram muito confundidos com OVNIs, e, na verdade, não tinha nada a ver, mas as pessoas se fascinam quando veem algo, especialmente nos céus,
que não conseguem explicar, e muitas vezes fotografam, e essas fotografias nada mais são do que pássaros, insetos, aviões, satélites, fenômenos meteorológicos. Então, eu não saberia dizer, até estatisticamente, apesar de ser muito aparente que a incidência ufológica é menor nos dias de hoje, os motivos pelos quais houve essa diminuição. Mas, de qualquer sorte, embora as experiências ufológicas estejam sendo reportadas em menor número, por outro lado, a abertura ufológica dos governos está cada vez mais crescente. E isso parece ser um elemento importante nesse momento de aclimatação, de preparação da humanidade para a divulgação de um contato público ostensivo e formal. O que eu falo, Tasca, foram muitos casos de abdução que eu investiguei, que outros colegas de outros grupos investigaram também. Eu sempre tive o faro jornalístico para tentar provar que aquilo era falso, ou era uma má interpretação. Só que se um desses centenas de milhares de casos for verdade, já é uma comprovação oficial. Então, do meu ponto de vista, tá, hoje já não se discute o fenômeno UFO, se é real ou não. É real. Então, a partir desse entendimento, eu acho que a gente tinha que dar um passo além. E foi em cima disso que surgiu a ideia do livro O Impacto do Primeiro Contato na Humanidade, na qual eu tive o prazer de contar com a sua participação. Eu quero saber como que foi a experiência para você. De participar do livro, foi uma experiência muito bacana, positiva, valorosa, porque, como você mesmo escreve, esse livro representa uma nova ufologia, ou seja, uma oxigenação, uma reciclagem daqueles postulados antigos, uma reflexão atual, pertinente, importante, também fundamental nesse contexto de preparação. Eu sempre digo, insisto e repito, Wendel, que tanto a ficção científica, quanto a ufologia, quanto as exociências, num nível mais especulativo, tudo isso contribui para a educação, para a preparação, para que as pessoas incutam a ideia de que o ser humano não é o suprassumo do cosmos, que em uma galáxia a qual habitamos, com mais de 400 bilhões de estrelas, deve existir milhares de civilizações, inclusive uma projeção da equação Drake, feita por professores e estudantes do curso de Física da Universidade de São Paulo, da USP, atualizou o número e calculou, com base até na existência dos exoplanetas, a constante descoberta de exoplanetas, em torno de 25 mil civilizações apenas em nossa galáxia, que é grande para chuchu, tem um diâmetro estimado de 100 mil anos-luz, e hoje as estimativas mais recentes é de que as galáxias apenas no universo observável se contem aos trilhões, 2 ou 3 trilhões no universo observável. Isso até muito mais amplo, muito maior, muito mais fascinante se nós pensarmos na ideia de universos paralelos. Ou seja, este livro, cuja iniciativa é sua, e parabéns por isso, é um tijolo importante na construção desse edifício, desse novo conceito de humanidade, essa humanidade que já não pode mais ser tida como o centro do universo, embora muitos, e também o pessoal da ciência em especial, ainda pensam nos dias de hoje. Então é um livro muito importante,
É um livro muito bem feito, os temas foram escolhidos assim de uma maneira bastante harmônica, encadeada, e esse livro oferece aos leitores uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de conhecimento e, principalmente, uma chance de fazer perguntas. Porque, nesse campo, as perguntas são fundamentais. E, embora a ufologia se ocupe do fenômeno UFO, normalmente, então, vinculada a observações, pesquisas de campo, registros fotográficos, abduções, etc., há muito mais atrás disso. Né? O fenômeno UFO nos revela a presença, e como você disse, um fenômeno inquestionável. Ninguém duvida. O governo brasileiro já reconheceu oficialmente. Os Estados Unidos estão em franco processo de abertura ufológica, os países da Europa já há bastante tempo também. Na América Latina nós temos entidades oficiais de investigação dos fenômenos aéreos anômalos. Quer dizer, não se questiona a realidade do fenômeno. Agora, nós temos que pensar, então, de onde vêm esses seres? Qual a agenda deles em relação à humanidade? Por que abduzem? Por que fazem o que fazem? Ou seja, qual é a participação efetiva da humanidade nesse contexto estelar, vamos por assim dizer? Será que existe uma federação de planetas à semelhança de Star Trek? Inclusive, nós tivemos, no final do ano passado, o general israelense afirmando exatamente isso, né? Que a Terra participa de uma espécie de federação já. De maneira que o livro é fundamental e todos que participaram dele, em especial você, organizador, Wendel, estão de parabéns. Bem, e falando um pouquinho agora de exodireito, no caso da abdução, Tasca, porque a abdução, mesmo quando a vítima é abduzida para curar de uma doença, ela está sendo tirada contra sua vontade e submetido a experiências. Isso, para o nosso país, para o nosso planeta, é um crime grave, concorda? Sim, sim. Sequestro, né? Abdução é sequestro. Então, em todas as legislações do planeta Terra, o sequestro é considerado um crime grave. Priva a pessoa de sua liberdade e, quando menos nos episódios de abdução relatados na casuística ufológica, representa apenas o primeiro momento. O indivíduo é levado contra a sua vontade para o interior de um artefato alienígena e lá, não raro, sofre experiências traumatizantes. São exames físicos, são experiências de controle mental, são, enfim, episódios traumáticos, e não à toa hoje a psicologia desenvolveu um novo ramo específico para o estudo, a investigação do fenômeno da abdução, que é justamente a exopsicologia, que, aliás, está muito bem contemplada no magnífico livro por um artigo da professora Mônica Borini. De maneira que, sob o ponto de vista legal, jurídico, é um ato abominável. Sob o ponto de vista ético, igualmente, embora alguns ufólogos mesmo, pesquisadores desse fenômeno, muitas vezes até amenizem o trauma, amenizem a negatividade da experiência, dizendo, por exemplo, que essas pessoas, antes mesmo de virem à Terra como um ser humano, um espírito encarnado, teriam autorizado as abduções. Uma ideia que fica um tanto quanto distante desta visão científica que nós pretendemos imprimir aos estudos do fenômeno UFO. Então, a abdução é um crime, sim.
nós apenas especulamos sobre os motivos pelos quais esse fenômeno ocorre. Agora, segundo alguns expoentes da exopolítica, como, por exemplo, o professor Michael Salla, Estados Unidos teriam acordos secretos com civilizações alienígenas, mediante os quais as abduções estariam autorizadas, permitidas. Agora, aí nós perguntamos, né? Quem deu esse poder para um governo mundial, ou mais de um até, representar toda a humanidade e implicar na possibilidade do cometimento dessas constantes violações de direitos humanos? Porque não é só abdução, não. Segundo Michael Salla, há acordos secretos entre humanos e alienígenas, há muitas bases de pesquisa subterrâneas, subaquáticas, espalhadas pelo planeta Terra, onde as violações de direitos humanos são comuns, são toleradas, são aceitas. Então, sob qualquer ponto de vista, seja ético ou jurídico, trata-se de uma grave violação à liberdade das pessoas e seria um aspecto bastante negativo, vamos por assim dizer, dos contatos que já existem entre humanos e alienígenas nos dias de hoje. Vale lembrar que tudo isso que o Tasca falou são hipóteses. Sim. E além disso, e se houvesse, por exemplo, um objeto, por exemplo, o ET, né, que foi pego cometendo essa infração, a culpa é de quem que é? Do ET ou da civilização do ET que mandou fazer isso? Na verdade, nós ainda estamos neste paradigma antropocêntrico. Então, as nossas leis, as nossas leis penais, por exemplo, elas não se aplicariam assim automaticamente em relação a condutas que sejam praticadas por entes não humanos, porque o direito positivo, tal como nós entendemos, e o direito penal entra aí, né, tipifica, por exemplo, o sequestro como um crime, ele somente seria aplicado se o ato fosse praticado por um ser humano. É justamente, então, que se manifesta a necessidade do exodireito. Ou seja, quando os humanos estiverem em interação com civilizações alienígenas, quais as regras que vão valer? As regras humanas, as regras aliens, dessa nova, diferente cultura que se manifestou, tudo isso há de ser tratado, há de ser convencionado em acordos. E como nós imaginamos a partir, por exemplo, né, da ficção em Star Trek, há a necessidade de a raça humana, e aqui a gente já daí pula para um outro grau de especulação, porque nós imaginamos a necessidade de um único representante para todos entre as nações. Às vezes são diferentes dos interesses da China, ou da Rússia, ou do Brasil, de modo que aí esbarramos com um primeiro problema atinente à exopolítica e ao exodireito, que é a inexistência de uma representação planetária. E a gente sabe que a ONU está longe, né, de representar uma instância neutra que possa congregar toda a humanidade. De maneira que nós ainda estamos apenas especulando sobre essas possibilidades. Agora, já houve quem pensasse na categoria alienígena como pessoa. Então, hoje até especula-se que alguns animais aqui do planeta Terra, tipo os golfinhos, possam ser considerados pessoas não humanas. Inclusive, há uma legislação na Índia que equipara os golfinhos ao ser humano. Então, quando se trata do conceito de pessoa,
essa pessoa é um portador de direitos e de obrigações, de maneira que se ela está inserida num contexto social, político, cultural, enfim, seus alienígenas descem com sua nave, vou fazer aqui a representação. Levem-nos ao seu líder, ou tragam o seu líder até nós. A partir do momento em que se estabelece essa relação cultural, esse vínculo cultural, obviamente que está, assim, num pressuposto, numa ideia de que esses visitantes alienígenas são considerados estrangeiros em relação a nós, devem respeitar nossa cultura, devem respeitar nossas leis. Mas se, nessa primeira oportunidade, tipo naquele filme Marte Ataca, quando acontece essa cena, eles vão logo atirando, né, as suas pistolas de raios, então o nosso ordenamento jurídico ainda não está preparado para reagir às consequências de algo que para nós é considerado uma ilicitude, mas como não tem um ser humano lá na outra ponta do ato, não é propriamente crime punível. Então, são interrogações muito pertinentes, bastante relevantes, que nós precisamos refletir, porque vai chegar o momento em que a realidade irá exigir uma ação, irá exigir uma conduta, uma postura, uma posição do ser humano frente a essas outras inteligências. Isso sem contar, claro, né, uma possibilidade que está sempre na moda, que é de uma invasão alienígena, de uma dominação da humanidade por outros seres, algo que, inclusive, é bastante pontuado por alguns pesquisadores, tipo David Jacobs, com seus híbridos que estariam se infiltrando no planeta Terra para dominar a humanidade. Então, daí estaríamos diante de um regime de guerra declarada ou não, mas nós queremos pensar sempre a partir do contato pacífico, amistoso, engrandecedor, esse encontro de culturas para que a humanidade também se melhore ao saber que não é o suprassumo do cosmos. E aí isso lembra muito, de novo, o Star Trek, né? Que o mundo, que o futuro tem que ser um lugar maravilhoso, onde que a tecnologia tem a única finalidade de melhorar o ser humano. Certamente. E tem outra coisa, tá, Tasca? A gente está falando disso, a saudosa Irene Grant era uma das pessoas que defendiam a bandeira do planeta Terra. E o nosso cosmonauta, o atual ministro Marcos Pontes, também achou interessante essa ideia da bandeira do planeta Terra. Por que você acha que isso ainda não aconteceu? E por que ainda não começou a haver um debate sério sobre exopolítica, exodireito, para ter um plano de contingência caso ocorresse um primeiro contato? Porque, veja só, a Covid estourou. Por que virou essa tragédia? Não tínhamos um plano de contingência de nível global para uma pandemia. Então, puxa vida, o que estamos esperando? Realmente, essa é uma questão muito importante, fundamental. Eu disse antes que a ONU está longe de representar um organismo que possa ser a voz da humanidade perante eventuais outras civilizações. Agora, nós precisamos lembrar que já houve algum esforço no sentido de conscientizar os governantes, as nações, a respeito da relevância desse tema. Então, eu lembro, por exemplo, que em 1978, por iniciativa de Granada,
a Organização das Nações Unidas aprovou a resolução número 33426, que recomendava aos Estados-membros que envidassem esforços no sentido da investigação da vida alienígena. Então, houve ali uma tentativa, houve um início, um estopim, mas que esfriou, o pessoal não deu muita importância para isso, ficou só mesmo como uma recomendação, de maneira que verificamos a existência de iniciativas de nações, seja pelo desacobertamento ou a desclassificação de documentos que eram considerados secretos, alusivos ao fenômeno OVNI, e não precisa ir longe, não. No Brasil, nós temos a Operação Prato, que foi a maior operação militar ostensiva de investigação ufológica da história da humanidade. Podem ter ocorrido outras encobertas, sigilosas, mas aquela pública, inegável, tanto que causou todo aquele pavor na população de Colares em 1977, foi a Operação Prato, cujos documentos estavam classificados. E aí, hoje, estão disponíveis para quem quiser conhecer, junto ao Arquivo Nacional. Então, vemos iniciativas isoladas de governos, de entidades, mas não existe uma coordenação, não existe um plano de contingência, como disse você, e que talvez seja muito necessário, e essa necessidade só vai se revelar quando acontecer o contato. Há quem pense nisso, por exemplo, se eu não me engano foi em 2009, que na Espanha foi realizada uma cúpula de exopolítica e houve essa discussão de um protocolo para o primeiro contato. Mas a gente vê que isso não faz parte de um esforço coordenado, não faz parte de uma política pública, até porque ainda estamos na fragmentação, ainda estamos vivendo esse momento de soberania dos Estados-membros. E eu lembro que foi em 1958, Wendel, e eu menciono esse detalhe no meu capítulo de nosso livro, que um dos mais consagrados juristas, não só do Brasil, mas do mundo, Haroldo Valadão, diante do início da era espacial, com o lançamento do Sputnik, o satélite russo, soviético, no caso, na época ainda, né? Ele teve a coragem, eu diria assim, até a ousadia de publicar um artigo numa das revistas jurídicas, ainda hoje considerada uma das mais tradicionais, conceituadas no Brasil, que foi a revista Forense. Ele escreveu Direito Intergentes Planetárias, especulando justo o que hoje nós chamamos de exodireito. Foi aquela sementinha jogada lá que acabou não germinando, embora um texto belíssimo, maravilhoso realmente, e que justamente especula a respeito dessa questão que você situou agora. A necessidade de nós termos uma voz, uma bandeira do planeta Terra, como disse Marcos Pontes, como disse tantos outros, até vou usar uma expressão aqui um tanto quanto controvertida, mas afora a controvérsia, me parece que é uma tendência inexorável, uma nova ordem mundial. Porque quando a humanidade se vê diante de outras civilizações, é algo natural até que uma única voz planetária seja aquela que leve a pretensão, os interesses da humanidade perante uma comunidade estelar. Porque se nós formos imaginar que a Terra possa vir a participar de um organismo tipo uma federação estelar, nós podemos adotar algumas categorias que hoje, na teoria do Estado,
aqui no direito internacional público humano, possa ser extrapolada para a existência dos membros dessa federação, ou desse ente que congrega vários mundos, né? Uma delas é um território e um governo. Então, o território, no caso, por enquanto, só o planeta Terra. Já estamos querendo tomar posse de Marte, construir lá bases, fincar a bandeira do planeta que ainda não existe por lá. Bom, algumas empresas particulares até estão querendo colocar suas próprias bandeiras, né? Mas, enfim, então, esse território vai ter que ter uma representação, um governo mundial. Então, hoje, o máximo, o melhor que nós poderíamos pensar seria a Organização das Nações Unidas. Mas, como nós sabemos, poucos são os estados que ali realmente exercem influência decisiva no campo das relações internacionais, de modo que há muito para se construir nesse caminho ainda. E nós estamos aqui justamente fazendo essas reflexões e no sentido de contribuir, né, com pensamentos, com ideias, com sugestões que, eventualmente, atingindo um grau de maturidade maior, por exemplo, se milhares de pessoas forem ler aqui o nosso livro, o Impacto do Primeiro Contato para a Humanidade, isso já vai criando uma massa crítica que já vem sendo desenvolvida pela ficção científica, pelos estudos sérios de ufologia e, mais modernamente, pela introdução das exociências como um conhecimento já passível de presença no meio acadêmico, porque é exatamente essa a ideia, né? Que as ciências humanas possam ser revisitadas a partir desse novo paradigma que eu chamo o paradigma alien, que é justamente o título de um livro que eu estou preparando, que, se Deus quiser, depois de 12 anos, irá a público ainda em 2021. Bem, como forma de colaboração, esse vídeo vai ao ar amanhã. Então, do dia 1º/4 até o dia 4/4, para quem for no site da Amazon, a versão digital do livro O Impacto do Primeiro Contato na Humanidade estará gratuito para download. É a forma da gente poder contribuir um pouco para isso, né, Tasca? Que maravilha! Esse é um presente que você dá para a humanidade, de maneira que realmente recomendo a leitura desse trabalho. Eu ainda não consegui ler inteiro o livro, porque é um livro de fôlego, realmente, né? Mas os artigos que eu estou lendo, todos eles, os capítulos, são maravilhosos, são fascinantes e dão espaço para essa reflexão, para esse amadurecimento tão necessário nesse momento que a humanidade vai romper um paradigma científico, porque até agora, imagina-se que nós sejamos os únicos seres inteligentes da criação. Inclusive, se a gente ler a Bíblia no Gênesis, Deus criou as estrelas para iluminar a noite dos homens. Ou seja, é muita pretensão. O religioso Giordano Bruno foi para a fogueira da Inquisição no ano de 1600, e uma das ideias que o levou até esse cálido destino foi exatamente essa. Deus era muito maior do que o pregado pela igreja de então, e havia criado muitas humanidades, que cada pontinho luminoso no céu era um sol, ao redor do qual havia mundos, outras terras e outras humanidades. E parece que justamente não só ele, como outros filósofos antigos também imaginaram essa mesma realidade que está para se manifestar como um fato científico. Quando isso acontecer, toda a estrutura da cultura humana vai se transformar e a ciência dará um salto, porque a ciência, segundo os postulados de Thomas Kuhn, em sua
a estrutura das revoluções científicas, ela vai se acumulando, ela vai acumulando saber até um determinado momento. Chegou ali, eventos anômalos começam a colocar em xeque aquilo que se tinha como uma certeza, um dogma, tipo, quando Copérnico escreveu dizendo que era a Terra que girava ao redor do Sol e não o contrário, isso foi um choque. Aí veio Galileu Galilei e provou essa teoria. Então, houve uma revolução no conhecimento científico. E é uma revolução semelhante à qual a humanidade está prestes a experimentar, a verificar, que é justamente o novo paradigma, o paradigma alien. E também queria deixar a minha homenagem ao Rafael Cury, um grande amigo nosso, né, que nos abandonou, mas antes conseguiu ceder a sua participação ao nosso livro, né? Então, o Rafael representou muito na ufologia e foi um dos elos principais para a viabilidade desse livro, porque foi ele que deu o contato de você, da Mônica, da maioria das pessoas que estão participando dessa obra. Então, aqui a minha homenagem para ele. A nossa homenagem, porque eu comecei a participar de eventos de ufologia justamente nos eventos do Instituto Galileu Galilei, que era coordenado por ele, e Rafael, de fato, uma pessoa à frente do seu tempo, e eu quero imaginar, Wendel, que o trabalho dele continua agora nessa outra dimensão do espaço-tempo, que uns chamam de mundo espiritual, mas que, em verdade, faz parte da natureza. Essa transcendência, esse ritual de passagem que, segundo as doutrinas religiosas ensinam, né, é inexorável a todos, e algumas dessas correntes dizem que isso vem acontecendo conosco sucessivamente em vidas subsequentes, em encarnações repetidas, né? Então, apenas leva o Rafael, como levará a nós também, espero que demore bastante, né? Para uma outra dimensão. E lá nós poderemos, a exemplo de o que deve estar acontecendo com o nosso irmão Rafael, continuar esse trabalho em prol da humanidade. Agora vamos falar um pouquinho do famoso grupo ufológico Pato. É Grupo Ufológico Pato Branco? Por que Pato Branco? É a cidade? Sim, sim. Pato Branco, onde eu estou hoje, é uma cidade no sudoeste do estado do Paraná, uma cidade muito bonita, muito bem estruturada, moderna, uma cidade tecnológica, considerada Tecnópole. Aqui há várias empresas de alta tecnologia, de software e outras, inclusive há uma lei estadual no estado, no Paraná, que concede incentivos fiscais, de maneira que depois da Zona Franca de Manaus, para essas empresas de tecnologia, o melhor lugar é Pato Branco. E eu fico entre Pato Branco e Curitiba, porque eu tenho tanto residência quanto escritório aqui no interior e também na capital. E aí eu percebi que na cidade, onde me criei e também onde desenvolvo atividades profissionais ininterruptas desde 1999, não existia nenhum grupo de ufologia. Reuni alguns amigos e fundamos o Patóvini, Grupo Ufológico Pato Branco, que tem, na verdade, um foco não apenas na ufologia, mas na cosmologia também. Então, em todas as nossas atividades, nós mesclamos o estudo da cosmologia, ou seja, né, do todo, incluindo aí astronomia, conhecimento sobre o espaço, os corpos celestes, até mesmo as dimensões paralelas, etc., com a ufologia, que implica na investigação do fenômeno dos objetos voadores não identificados.
Porque se esses seres estão aqui, eles vêm de algum lugar. E nós queremos saber um pouco mais sobre a nossa galáxia, um pouco mais sobre o nosso sistema solar. E o Path-OVNI, então, é um grupo dedicado a essas temáticas. É um grupo que foi fundado em 2015, então nós temos aí apenas 6 anos de trabalho, mas já estamos bastante evoluídos. Congregamos, por exemplo, um conselho com 12 notáveis das ciências e da ufologia no Brasil, e também tem um professor Pedro Barbosa, que é de Portugal, e temos uma revista, um veículo de comunicação, ainda por hora semestral, revista Cosmovini. O mesmo nome Cosmovini batiza o nosso evento anual, um encontro para discutir temas de ufologia e de cosmologia, e o Path-OVNI TV, que é o nosso canal no YouTube, que ainda incipiente, mas com certeza no futuro irá oferecer muito mais conteúdo de qualidade para as pessoas que desejem aprender sobre cosmologia e ufologia. O nosso grupo Path-OVNI tem, assim, um perfil mais científico e filosófico, vamos assim dizer. Não se aproxima tanto daquela ideia mística que muitos têm, da ufologia, não tem nenhuma conotação também empreendedora, entre aspas, relativamente ao fenômeno. Nós somos amantes dessa temática e procuramos, então, dar uma contribuição para que as pessoas tenham um melhor entendimento sobre ela, para que todos nós juntos, né, conheçamos cada vez melhor qual é o nosso lugar no palco universal. Path-OVNI, Grupo Ufológico Pato Branco, já aproveito e convido a todos para que conheçam o Path-OVNI TV e para que estejam conosco também nas atividades deste grupo de gente fina que estuda ufologia. Obrigado pela referência, pela lembrança, hein, Wendel? Inclusive, eu deixo à disposição qualquer entrevista ou matéria que eu faça nos meus canais sobre ufologia, tá? Está à disposição de vocês para poder estar utilizando lá na TV, porque a gente não consegue fazer nada sozinho hoje, né? Com certeza. Muito obrigado. Bem, está sendo um bate-papo muito legal, né? E às vezes, Tassi, eu recebo perguntas, eu quero começar a estudar ufologia, como que eu faço, qual que é a postura, etc. Eu sempre falo, procure os grupos ufológicos sérios que tem no Brasil, tá? Na maioria das grandes cidades vai ter um grupo, ou via internet você consegue entrar em contato com vocês, né? Então, antes de começar uma pesquisa, a investigação de uma casuística, esteja essa consultoria, né? Porque é uma coisa muito séria, porque a gente está lidando com pessoas. Exato. E há alguns aproveitadores nesse meio, Wendel. A gente sabe que nem todo mundo tem o mesmo grau de honestidade e, às vezes, algumas pessoas se aproveitam da boa-fé, do interesse, de alguma experiência que o indivíduo tenha tido e acaba, por conta disso, sendo levado a procurar alguém que possa lhe ajudar na compreensão dessa experiência. Então, por exemplo, nós sabemos de certos projetos, vamos por assim dizer, que prometem mundos e fundos, que prometem, inclusive, contato com extraterrestres, que prometem curas milagrosas por aparelhos supostamente inventados por alienígenas, coisas assim, né? Mais ou menos como se fosse venda de indulgências modernas, que lá na Idade Média gerou a reforma da Igreja Católica, por exemplo, na reforma protestante, porque a igreja andava vendendo pedaços do céu. E hoje nós, nesse mar de interação, principalmente via os meios de comunicação,
estamos sujeitos a todo tipo de gente e influência, como há muitas pessoas sérias, como há grupos comprometidos com a verdade, com a investigação, assim, ética, idônea, há também aqueles que querem enganar, há aqueles que querem levar vantagem. Então, é muito necessário, não só no campo da ufologia, mas hoje, em qualquer setor que a pessoa busque um conhecimento por sua conta, na internet, por exemplo, saber filtrar, né, Wendel? Saber verificar aquilo que tem fundamento, plausibilidade, daquilo que não passa de devaneio, muitas vezes por alguém assim que esteja já um tanto fora do seu perfeito juízo, de suas faculdades mentais, então, meramente algum sonhador, e também de pessoas que querem utilizar, que querem tirar vantagem da boa-fé daqueles que até eles chegam. Então, é muito importante a pessoa ter discernimento, ir com calma, sempre duvidar, porque a dúvida é o princípio da sabedoria. Se você tem certeza de alguma coisa, então você está adotando um dogma. E mesmo os dogmas científicos são frequentemente quebrados. E aí entra a importância da filosofia, porque a filosofia, ela leva a pessoa a pensar, a questionar, a interrogar, a não alimentar certezas, e sim dúvidas. Agora, isso enquanto nós estamos lendo, estamos assistindo enfim, reportagens, matérias, estamos em contato, né, com um livro, com uma revista, ou mesmo participando de algum evento, é em caráter de especulação, de pensamento, de interrogação. Agora, tudo vai mudar e, de alguma maneira, se amplificar na perspectiva do entendimento quando, e não é se, é quando a humanidade, então, tiver esse contato público ostensivo e formal, e nós estamos imaginando que esse momento se avizinha. Então, quem tiver interesse, busque fontes sérias, nós temos bastante material de qualidade, inclusive, especialmente, o nosso livro, que com certeza ele vai indicar assim um caminho correto, um caminho adequado para a aquisição de sempre novos conhecimentos e para a conscientização das pessoas. Então há muitas possibilidades e o Patovni, Grupo Ufológico Pato Branco, é uma delas. Todos ficam convidados a conhecer nosso trabalho e participar conosco também. Bem, outra coisa, a postura do pesquisador de campo. Vamos falar um pouco sobre isso. Né? Eu sempre falo que a religião é uma coisa muito pessoal. A religião, a gente apenas a aceita como ela é. Na hora que a gente está investigando um caso, o que tem que ter em campo, que é a metodologia jornalística e científica. Porque toda hora que a gente coloca a nossa crença para tentar adivinhar ou especular sobre o que é aquilo, a gente faz uma salada mista, né, na nossa mente, na nossa concepção e na pesquisa, que atrapalha ela completamente. Então, todo mundo pode ter ou não a sua religião, né, mas na hora da pesquisa, é um método jornalístico de apuração e um método científico de apuração. Aquilo que a gente crê como crença tem validade para nós, não para pesquisa ufológica científica séria. Concorda, Tasca? Sim, perfeitamente. Né? As religiões, elas implicam na aceitação de um conjunto de dogmas. E há na ufologia, Wendel, uma certa linha, vamos dizer assim,
que confunde religião com investigação. Então, quando você diz da importância de uma pesquisa de campo, eu até nunca fiz pesquisa de campo no âmbito da ufologia, portanto, não tenho, assim, maiores elementos para comentar sobre isso, mas eu sei que existe até mais de um esboço de código de ética do ufólogo. E o código de ética implica no maior distanciamento possível entre quem está observando e o fenômeno observado. A gente sabe que a neutralidade na ciência, a neutralidade absoluta é um mito, ela não existe, porque por mais que se tenha esse distanciamento sempre, mesmo em nível inconsciente, né, o pesquisador vai acabar transmitindo ou impregnando com seus sentimentos, sua história de vida, aquele fenômeno observado. Agora, existe sim, né, a possibilidade e a necessidade até de empregando esse método jornalístico, como diz você, que tem o mesmo fim, o mesmo objetivo do método científico, qual seja, expor a verdade. Então, empregando essa metodologia, ir o mais próximo possível dessa verdade e trazer a exposição do fato do modo mais isento que seja permitido pela natureza humana, vamos dizer assim, a fim de que as pessoas formem seus próprios juízos de valor sobre um fenômeno de abdução, um fenômeno de, enfim, um contato de qualquer grau que seja de humanos com alienígenas. Então, de fato, é bastante importante separar as coisas, né? Agora, quando houver o primeiro contato, com certeza haverá um impacto muito forte também nas religiões. Eu ainda não cheguei lá no capítulo do Gêner Silva, que é justamente sobre isso, né? No nosso livro, o impacto do primeiro contato nas religiões, mas já está a caminho. Eu imagino, entretanto, que quando as pessoas souberem, tiverem a certeza absoluta, inquestionável, de que a humanidade é só uma raça inteligente, e nem tanto assim, dentre inumeráveis outras, a própria concepção da religião vai se transformar. Por quê? Como diria o Frei Giordano Bruno, Deus criou infinitas humanidades. E mesmo o Espiritismo ensina também que a humanidade da Terra é uma pequena porção da humanidade espalhada em outros mundos. Quando eu digo humanidade, obviamente, não estou me referindo a seres biologicamente idênticos a nós, apesar de a tipologia extraterrestre reportar que muitas das raças que nos visitam têm a mesma forma física, que inclusive, e eu já ouvi isso de pessoas que afirmam ter sido abduzidas e contatadas, que nós até não os reconheceríamos se encontrássemos na rua com alienígena, porque eles são parecidos conosco. Há também outras tipologias de N matrizes, não só biológicas, mas energéticas também, de forma que esses são apenas os veículos, os corpos, né? Mas na essência, nós somos espíritos habitando corpos, e isso não é uma questão propriamente de dogma religioso. Hoje a ciência mesmo se ocupa, né, da possibilidade de a vida prosseguir após o descenso do corpo físico. E eu costumo dizer também, Wendel, para superar essa questão de dogmas religiosos, que não existe o sobrenatural. O que existe é o nosso desconhecimento a respeito da natureza. Por exemplo, o Rafael Cury continua vivendo num outro nível existencial, numa dimensão paralela do espaço-tempo, onde poderá estar
então, seu espírito num corpo sutil, ir lá interagir com os de sua mesma natureza e até, de alguma forma, continuar e amplificar o trabalho que vinha desenvolvendo enquanto encarnado aqui na Terra. Religião e ufologia não combinam, mas tem gente que vai forçando amizade, né? Inclusive, até eu vi que esses dias teve alguém que andou fundando uma igreja ufológica, Wendel. O que é isso, companheiro? Não fui eu. Não foi você. Bem, que bate-papo gostoso, nem parece que passou quase uma hora, né? Então, eu vou estar terminando, vou agradecer a sua participação, vou pedir para o ouvinte, para o telespectador, deixar seu like, seu joinha, fazer a inscrição em nossos canais. E vou estar convidando o Tasca para vir em outras oportunidades para conversar não só de ufologia, mas sobre ficção científica e Jornada nas Estrelas, que é a nossa paixão em comum. Com certeza. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui contigo, Wendel, e de poder também interagir com os seus espectadores e lembrar a todos também, pedir a todos também, para que nesse período de 1 a 4, é isso, Wendel? Baixem lá o seu e-book na Amazon e também comprem o livro, porque vale a pena. Esse livro realmente é um marco e está inaugurando um novo momento na ufologia nacional. Muito obrigado pela oportunidade e deixamos, então, nossos mais efusivos, sinceros e fortíssimos votos de vida longa e próspera. Gratidão. Namastê.